em algum momento de 1941. Adolf Hitler e seus generais, inspecionando o canhão ferroviário apelidado de o Grande Gustav, a maior peça de artilharia a disparar em fúria em toda a história humana. Em fevereiro de 1942, Gustav foi levado por um trem de 25 vagões com destino à Crimeia, para participar do cerco a Sebastopol durante a Operação Barbarossa. Eram necessários 500 soldados para montar e operar o canhão. A Frente Leste foi o maior teatro de operações da história militar, no qual a Alemanha nazista e a União Soviética se enfrentaram num conflito brutal de infantaria, se tornando o mais marcante episódio da história da Segunda Guerra Mundial. A imagem foi restaurada e colorida digitalmente por especialista em Photoshop. – 9 de março de 1945. O ministro da propaganda na Alemanha nazista, Joseph Goebbels, premia um jovem membro da juventude hitlerista de 16 anos, com a Cruz de Ferro pela defesa da cidade de Luban, na Polônia. O jovem soldado serviu como mensageiro na divisão de granadeiros durante os combates para retomar a área das forças do Exército Vermelho. O jovem soldado sobreviveu à guerra e se tornou um político na antiga Alemanha Oriental. Dezembro de 1941. Seguindo a tradição havaiana, membros do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, servindo no Havaí, decoram os túmulos de soldados mortos durante o ataque japonês à base naval de Pearl Harbor. Na madrugada do dia 7 de dezembro de 1941, a maior força de ataque aeronaval do mundo espreitava na escuridão a 400 quilômetros ao norte do Havaí. Naquela alvorada, decolaria de lá a armada aérea que atacaria a esquadra da Marinha dos Estados Unidos, fundeada em Pearl Harbor. As consequências deste ataque seriam definitivas para a história do século XX. Junho de 1945. As Bruxas da Noite, em preparação para o desfile da vitória. Bruxas da Noite foi apelido atribuído pelos alemães às mulheres aviadoras da Força Aérea Soviética, do 588º Regimento de Bombardeiros Noturnos, pois se sentiam ameaçados por essas mulheres. Elas sempre atacavam os nazistas durante a noite, com os motores de suas aeronaves desligados, com o intuito de não chamarem a atenção. Elas realizaram mais de 23 mil voos noturnos, em 1.100 noites de intensos ataques. Agosto de 1941. Soldados alemães, passando por uma aldeia da União Soviética em chamas, na frente leste durante a Operação Barbarossa. A Operação Barbarossa foi uma das maiores operações militares alemãs da Segunda Guerra Mundial, e ficou caracterizada por ser a primeira campanha militar do exército alemão nazista, comandado por Hitler, contra a União Soviética. Setembro de 1943. Um acidente com um avião monomotor de caça Supermarine Spitfire, operado pela 12ª Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Um relato afirma que foi atingido por artilharia antiaérea americana, fogo amigo, fazendo com que o piloto fizesse um pouso forçado na praia de Paestum, no sul da Itália. Setembro de 1942. Soldados soviéticos antes de partir para uma missão de combate, na área do rio Zistra na Rússia. Durante a Segunda Guerra Mundial, a área do rio Zistra era ocupada pelas tropas alemãs, e seria recuperada pela frente ocidental do Exército Vermelho em 16 de agosto de 1943.
Novembro de 1944. Fotografia de um grupo de pilotos kamikaze japoneses, em um aeródromo no Japão. Apenas um dos 18 homens na foto sobreviveria à guerra, depois que sua aeronave foi derrubada por um caça americano. Kamikaze foi o nome atribuído aos famosos pilotos japoneses que eram enviados em missões, onde seus próprios aviões eram usados como mísseis. Desta forma, seus aviões eram abarrotados de explosivos, e assim atuavam como bombas, promovendo então ataques suicidas a navios dos aliados. – 6 de junho de 1944. Com angústia e exaustão em seus rostos, soldados americanos solenemente recuperam os mortos, na praia de Omaha da Normandia. A invasão dos aliados da Normandia, ficou conhecido como Dia D, foi a maior invasão por mar da história. Tropas do Reino Unido, dos Estados Unidos, do Canadá e da França atacaram as forças alemãs no litoral norte da França. A operação marcou o início da campanha para libertar o território noroeste da Europa, ocupada pelos nazistas. Julho de 1942. Soldados alemães da Wehrmacht do 17º Exército descansam após intensos combates contra o Exército Vermelho, na cidade de Rostov, nas margens do rio Don na União Soviética. – 6 de junho de 1944. Paraquedistas britânicos da 6ª Divisão Aerotransportada, a bordo de uma aeronave a caminho de seu local de lançamento, durante a invasão do Dia D da Normandia. Novembro de 1942. Soldados soviéticos em batalha por defesa de Stalingrado. A Batalha de Stalingrado foi uma das maiores de toda a Segunda Guerra Mundial, travada entre a Wehrmacht e seus aliados do eixo contra as tropas da União Soviética, pela posse da cidade de Stalingrado às margens do rio Volga. Nessa batalha, mais de 1 milhão de pessoas morreram no embate, que foi considerado chave para o desfecho da Segunda Guerra. Setembro de 1944. Prisioneiros de guerra britânicos, sendo escoltados após serem capturados pelas forças alemãs, durante a Operação Market Garden na Holanda. A Operação Market Garden foi uma desastrosa operação militar dos aliados na Segunda Guerra Mundial. A operação era a esperança dos aliados para acabar de uma vez por todas com a guerra. O objetivo era recuperar pontos estratégicos dos Países Baixos ocupados por alemães, e invadir a Alemanha para uma batalha final. O trunfo da operação eram os paraquedistas, que tinham se mostrado muito úteis no Dia D. Agosto de 1944. Homens da 5ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos, apoiados por caça-tanques M10 do 818º Batalhão de Destruidor de Tanques, avançam em direção à cidade Fontainebleau, logo após o Dia D na França, a caminho de Paris. Outubro de 1942. Fuzileiros navais do Exército Vermelho, esperando o inimigo em uma emboscada sob o comando do tenente na Carélia, Rússia. Maio de 1940. Soldados paraquedistas alemães, desfrutando de alguns cigarros no quartel da Luftwaffe, em Colônia Delbrück, Alemanha, após a Batalha da Fortaleza Eben-Emael,
durante a Segunda Guerra Mundial. A Batalha da Fortaleza Eben-Emael foi uma batalha entre forças belgas e alemãs. Janeiro de 1945. 2 soldados americanos do 327º Regimento de Infantaria, da 101ª Divisão Aerotransportada, com uma metralhadora Browning M1919, durante a Ofensiva das Ardenas. A Batalha das Ardenas foi um confronto que aconteceu entre as forças da Alemanha nazista e as tropas dos aliados na região das Ardenas, na fronteira da França com a Alemanha e Bélgica. Essa batalha foi a última grande ofensiva organizada pela Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial. Março de 1945. Soldados alemães se rendem aos soldados do Exército Vermelho na Prússia Oriental. – 25 de dezembro de 1943. Um grupo de soldados de infantaria americanos curvam solenemente suas cabeças, enquanto o primeiro-tenente Harvey Floyd Bell, do 180º Regimento de Infantaria, dá graças antes de comer o jantar de Natal, na frente italiana. Janeiro de 1945. Soldados do Exército Vermelho, abrindo os portões de concentração de Auschwitz I, na Polônia ocupada. Quando o Exército Vermelho se aproximou de Auschwitz em janeiro de 1945, no final da guerra, os nazistas enviaram a maior parte da população do campo para o oeste, em uma marcha da morte para outros campos dentro da Alemanha e da Áustria. O tenente aviador da Força Aérea Brasileira, Roberto Turmin Costa, ele voou 66 missões de combate na Segunda Guerra Mundial. Sobreviveu e retornou ao Brasil assumindo o comando de instrução da aviação de caça, fazendo uma belíssima carreira na Força Aérea Brasileira. No dia 29 de abril de 1946, durante um voo de treinamento e no ápice de uma acrobacia, ele colidiu com seu piloto ala. Os 2 aviadores morreram no abraço fatal dos P-47. O tenente aviador Roberto Turmin tinha apenas 21 anos de idade. Não se esqueça de se inscrever no canal Cena Top. Deixe seu like e ative o sininho das notificações. Obrigado a todos.